Olá, família holística, tudo bem com vocês? Sou Ana Lara, pedagoga e terapeuta holística, e hoje compartilho com vocês um bate-papo que tive com a Viviane Matos. Ela passou por uma fase de depressão e trouxe para nós dicas e contou como foi a sua experiência. Espero que vocês gostem. Oi, Vivi, tudo bem com você? Oi, Aninha, tudo? E com você, tudo certo? Também, graças a Deus. Queria começar te agradecendo por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje, dividindo um pouco da sua história, né, de como foi o seu processo com relação à depressão. Eu gostaria que você contasse para a gente como foi a sua vivência. Bom, primeiro que eu que agradeço, né, o convite para compartilhando. Eu acho que é muito importante durante esse processo mesmo nesse período da depressão. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi estar compartilhando com as pessoas, porque eu procurava, às vezes, tá vendo mesmo, né, experiências de outras pessoas, que eu acho que a gente vê outras vivências, né? Vê que outras pessoas comuns como a gente também passam por isso, é importante até para a nossa recuperação, né? Então, por isso que eu sempre que eu posso, estou compartilhando isso, porque eu acho que é muito válido, né? Porque muita gente se vê nessa situação, e às vezes, quase sempre, né? Fica muito perdido. O começo a gente fica muito perdido, né? Até a gente detectar, a gente descobrir o que realmente aconteceu, né? E ter um diagnóstico mesmo da depressão em si. E aí engloba um monte de coisa, aceitação, né? Você aceitar que você tem a doença. Então, é um processo longo, difícil, demorado às vezes, e eu acho que esse compartilhar é muito bom para quem está ouvindo e para quem está falando. Eu acho que é muito bacana. E você está com esse E, propósito, né? Você está numa página no YouTube para contar para as pessoas como que foi o seu processo, né, até o seu tratamento. Depois você fala sim, aqui na para a verdade, gente compartilhar com as pessoas para elas te eu seguirem tenho, então, e eu tenho, na verdade, esse projeto, né? Só que ele eu não consegui dar muita continuidade para ele ainda, que ainda mais assim, agora final de ano, é bem corrido no meu trabalho, né? Então ele tá meio em pausa. Todos os vídeos assim que eu fiz, que eu acho que na verdade acho que só tem um ou dois vídeos lá, mas depois eu vou divulgar mais justamente com esse propósito mesmo, né? De dar um apoio, de dar uma ajuda, né? Tem a questão também, muita gente às vezes me procura, me manda mensagem, porque eu perdi o Frederico, né? Que era meu cachorrinho, e aí teve situação também, né, de luto. Então, muita gente me manda mensagem que está passando por isso e às vezes quer uma palavra e quer compartilhar esse sim, momento, né? muito bom. Eu acho que é essa questão de compartilhar mesmo, ajuda muito, né, Com nesse certeza. processo. Falando, né, sobre o nosso Uhum. assunto de hoje, que é, Sim, né, conte-me. eu quero contar assim um pouquinho da minha experiência, tá? Lembrando, eu sempre começo falando assim, nós estamos falando como eu como alguém que vivenciou isso, né? Então eu não Sim, sou profissional da área, então tudo que eu falar assim, né, é sobre a minha experiência mesmo, sobre a minha vivência. E então, o que que aconteceu? Muita gente me pergunta, qual foi o motivo? Por que que você teve depressão? Qual foi, né, o gatilho? O que que uhum, aconteceu? Teve coisa, uma situação? Eu acho que é todo um processo de vida, na verdade, né? Então a gente tem experiências, talvez até desde lá da infância. Então é um processo longo aí que vai se acumulando, né? uhum. A psicóloga sempre fala isso, ela fala assim, você vai empurrando para baixo do tapete, né? Então você vai empurrando, e uma hora não Sim, cabe mais, uma hora transborda. Então, eu até anotei alguns itens assim que foram mais pontuais, que eu acho que foi quando, sabe, aquele grito de socorro, quando você fala assim, não, agora eu preciso de ajuda. sim. Em primeiro lugar, eu tinha uma resistência em relação
a psiquiatra, psicólogo, a essa questão de tratamentos mesmo, não é mentais a palavra, mas assim, né, psíquicos, digamos assim, né? Sim, Então a isso é gente tem normal, essa né? Muitas pessoas têm também esse preconceito, né, de procurar é, ajuda. conceito, né? Porque a gente julga sem ter o conhecimento, né? Então, aí tem aquela velha máxima, né? Ah, psiquiatra é médico de louco, né? Então, Isso. terapia, então tem toda essa situação, né? Mas o que que aconteceu? Eu vinha de um período muito desgastante de trabalho, de estresse, né? Uhum. Minha vida sempre foi agitada, então muito trabalho, muitas demandas, eu treinava muito, na academia, então eu estava, lembra, Nia, que a gente fazia? Super Então, fitness. foi naquele período, assim, então era muita coisa, treino pesado, e aí manter um shape bacana que eu tava. Então, assim, Uhum. isso demanda muita energia, né, em todos os sentidos, né? E aí vai indo, e a gente tem que lidar bem com isso, mas nem sempre a gente está preparado, né? E aí chegou uma hora que, né, a coisa meio que desandou. E Sim. aí, junto com isso, a gente descobriu que o Frederico tinha diabetes. O começo foi muito difícil, porque tinha que tomar insulina 2 vezes ao dia. Ele já estava com 13 anos e meio, mais ou menos. Então, Uhum. ele já tinha uma idade avançada. Então, muito, muito difícil, assim, a rotina. Então, eu vinha de uma rotina corrida de trabalho, de academia, de treino, de tudo. E aí, daqui a pouco, eu tive que parar praticamente tudo para cuidar dele. Sim. E aí, eu tinha loja de roupa na época, então, Sim. assim, cliente que, né, vê os produtos, e eu com ele no veterinário, e às vezes, né, eu tive muita dificuldade para aplicar insulina no começo, então foi muito difícil, muito difícil. Então, Uhum. me trouxe um desgaste muito grande, um desgaste emocional, assim, imenso. Nesse período, a gente descobriu em dezembro, e foi assim, a gente descobriu no começo de dezembro, no meio de dezembro eu fiz exame de rotina, tal, Uhum. ultrassom, tal, e aí eu descobri que eu tinha um nódulo e que eu teria que fazer biópsia, né, porque ele já estava E isso foi em num que ano grau. mesmo? 2018, foi 2018. 2018. E Recente. aí eu descobri esse nódulo. E aí a gente surta, né? Então, assim, por mais Sim. que você fale, não, não, tudo bem, vamos esperar o resultado dos exames e tal. Uhum. Mas a biópsia, aquela core biópsia, que eu acho que chama, é um procedimento bem invasivo, é Sim. complicadinho, e aí demora para sair o resultado, demora Aí um vem a pouco. Então, assim, ansiedade, as preocupações. porque daí né, você já estava já com essas preocupações. E aí, Sim. né? Foi bem complicado, né? E essa questão da falta de rotina no trabalho, na minha vida, então eu já não conseguia mais treinar, e a gente vai falar mais para frente aí do Uhum. quanto a atividade física é importante, Muito. né? Sim. Eu não estava conseguindo manter mais meus treinos, então foi meio complicado. Junto com isso, agora eu estou de cabelos novos, né? Mas Uhum. assim, tá loiro, compridão, bonito, né? E aí, e a gente tem essa questão, né? Hoje eu acho por isso, depois eu vou chegar nisso também, que eu tô de cabelo curtinho, vou até falar um motivo. Mas a gente tem muito essa questão de Autoimagem. de autoimagem, né? E eu acho que, como eu não estava bem emocionalmente, o que que aconteceu? Eu fui fazer um retoque, né, das minhas luzes e tal, e deu ruim. Resumindo, deu ruim. Eu lembro. E aí eu tive que escurecer e eu, né, tenho o cabelo, meu cabelo, ele é mais claro, é que agora tá escuro, mas ele é mais claro. Uhum. E aí, né, como vem vindo os cabelinhos brancos, tal, o ideal é ficar loira, né? E aí eu tive que escurecer, só que depois não dava para clarear e aí parece uma coisa besta, né? Porque daí você fala assim, ah, é só cabelo. Mas assim, quando você tá naquele turbilhão, eu acho por isso que é muito difícil a gente julgar as pessoas, porque às vezes você vê a pessoa passando por uma situação, mas você fala assim, nossa, mas é por isso, né? Mas você não sabe o que que tem por trás, Traz. né? Dessas. Então, na verdade, assim, tinham N coisas acontecendo e isso foi só mais uma situação, né? Sim. Que me trouxe desgaste, né? E aí foi indo, né?
e eu tentando voltar a ficar loira e não vai, e aí eu fazia as mechas, o meu cabelo quebrava, e enfim. E aí eu não conseguia lidar com isso. Porque daí eu me olhava e falava assim, gente, não sou eu. Eu me olhava no espelho e falava assim, não sou eu, com cabelo escuro, não sei o que, tá. Ok. Então, isso foi no começo de 2018. Em maio de 2018, o Frederico ficou cego por conta do diabetes. Aí foi a gota d'água. Eu falo que aí foi, na verdade, então, assim, vinham acontecendo várias situações, né, e tal, mas aí a gota d'água que eu, sabe quando você fala assim, não, não dá mais para mim, eu preciso de ajuda. Então, aí foi o momento que eu procurei ajuda, porque daí eu já não conseguia mais dar conta, foi demais, né? Uhum. E nisso também... E as pessoas falavam para você, você está demonstrando estar esgotada, cansada ou não? Foi você sozinha, assim, as pessoas não chegavam a comentar. Não, meu marido percebia, né? Mas a gente tem um contato, a gente, eu falo assim, principalmente nas redes sociais, por exemplo, e a gente que tem contato, por exemplo, que nós duas, a gente sempre está se falando, tal, mas não é assim que a gente, né, é aquela coisa, né? Oi, tudo bem, tal. E aí, às vezes, assim, quem está passando por isso, né, a gente não se sente tão confortável de falar. Até porque no Na primeiro... época do cabelo, eu lembro que a gente conversava bastante, né? De toda a transição que você precisou fazer, mas para mim não estava aparente que estava te afetando emocionalmente a ponto de estar em um quadro depressivo, né? Sim, mas até porque também, como eu falei, eu acho que isso foi mais um gatilho também, né? Sim. Foi eu sempre costumo dizer assim, imagina que você tem um copo e uma torneira, né? Um copo com um furinho embaixo. Sim. Então, assim, você vai encher, ele não vai enchendo porque ele tem um furinho embaixo, mas a partir que esse furinho tampa, né? Ou diminui, ou aumenta a quantidade de água, ele vai transbordar. Então, Então, são esses. Essa questão, por exemplo, do cabelo foi um fator a mais, foi uma gota de água a mais lá, né? Que ajudou. E aí, mas eu também, eu não fazia terapia ainda. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente trabalhar é o autoconhecimento. Quando você chega nesse nível, né, de se autoconhecer, aí eu falo assim, é outra história, é uma mudança de vida, né? Porque aí você não se prende mais a essas coisas, sabe? Você entende, você começa a enxergar de outra forma, que existem significados para que as coisas aconteçam, né? Eu até costumo dizer que a depressão foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu sou uma pessoa antes e uma pessoa muito melhor depois da depressão. Mas não foi fácil, viu? Porque durante o período foi muito difícil. Então, não é uma coisa falar assim, ai, que bacana ter depressão. Não. Não. Mas eu acho que e encarar as coisas dessa forma, né? Olhar é como olhar para as coisas, né? E junto com isso também, o que aconteceu? Eu parei de treinar, eu tive compulsão alimentar, desenvolvi compulsão alimentar, então eu engordei 21, 22 quilos, mais ou menos. Então, aí, assim, né? Você vê, é muita coisa, né? É muita coisa que acontece. Então, isso foram as coisas que assim, que eu acho que me fizeram ter depressão, né? Algumas coisas que causaram. Aí você foi buscar ajuda. Aí eu fui buscar ajuda, né? Quando isso aconteceu, quando o Frederico ficou cego, aí eu falei, não dou conta. E ele começou a bater em tudo, e aí, assim, sabe quando, aí o meu emocional já não dava. E aí eu vou falar um pouco dos sintomas, que na verdade, assim, como eu disse, né? Eu não sou especialista na área, tal, eu vou falar de sintomas. Lógico que isso precisa de uma avaliação de um psiquiatra, que é ele que vai avaliar e fazer o diagnóstico. Mas eu vou falar um pouco dos meus sintomas. Então, queda no prazer de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu treinava boxe, né? Que a gente treinava. Você sabe o quanto eu amo boxe, Sim. amo. Nós Eu éramos treinava boxe. ratas de academia. Nossa, treinava boxe, jiu-jitsu, fazia musculação, e eu amava fazer isso. Então, assim, parei. Eu adoro viajar, e eu lembro que até no período que eu estava com depressão, a gente viajou, né, eu e meu marido e tal, mas eu não consegui escolher o lugar
Eu não conseguia. Ele falava assim, para onde você quer ir, né? Eu não conseguia. Eu começava a olhar, procurar, né? Viagens, lugares, e aí eu olhava, não achava nada engraçado. Sabe quando você não consegue ter vontade? Eu não tinha vontade. E aí, até às vezes, a gente, por exemplo, Ilhas Maldivas, que é um lugar que eu acho lindo, nunca fui, né? Quero um dia ir e tal. Mas, assim, eu olhava, e se ele falasse assim, não, vamos para lá, eu falava assim, não sei se eu quero. Não tinha vontade, né? E aí eu parei de treinar, fiquei um tempo grande sem ir para o boxe, né? Porque eu não tinha vontade. E eu quero fazer abrir um parêntese, que é muito importante as pessoas entenderem também assim, até os amigos, as pessoas que estão, né, próximas a quem está vivenciando aí esse período de depressão, é importante a gente convidar, a gente falar, vamos, tal, mas não insistir, porque existe um momento para isso acontecer. E isso foi muito claro para mim, porque muitas pessoas às vezes falavam, né? A gente tinha a turminha lá do box, tudo, então todo mundo me mandava mensagem, vamos, tal. E aí teve um dia que eu fui para academia, treinei, fiz musculação, fiz boxe depois, tal. Só que eu não estava legal. E aí eu saí, a hora que eu estava indo embora, eu encontrei com uma pessoa, tal, e aí ela me perguntou, mas assim, eu não estava bem. Não é, eu sou agitada, eu brinco, né? Enfim. E aí ela me perguntou, e aí eu falei que eu não estava muito bem, que eu estava com depressão, tal, e ela me falou assim, nossa, Vivi, mas você tem tudo, por que você está com isso? Não sei o quê. E eu falo, pior coisa do mundo. Eu falei isso ontem, no vídeo de ontem, né? De não traz mais culpa ainda para a pessoa, porque a pessoa já está naquele estágio de não querer fazer as coisas, né? De já se sentir essa autocrítica, esse julgamento, e a pessoa vem e reforça, mas você tem tudo, pensa naquele que não tem, aí a pessoa se culpa mais ainda por estar passando por esse processo, estar sentindo essas emoções, né? Aí como você lidou Justamente. com isso? E fui embora chorando. Na verdade, assim, eu terminei a conversa meio, sabe quando você vai, não sei o quê, blá, blá, Uhum. saindo, estava quase chorando ali, né? Eu estava quase na saída da academia, foi bem na saída mesmo. Então eu já estava indo para o estacionamento, virei as costas, já fui chorando para o estacionamento. Mas eu fui chorando, mas chorando muito, 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 porque eu Uhum. me mal. Porque é exatamente isso. A gente já tem essa culpa. Eu tinha muita culpa, porque eu falava assim, eu não sou rica, não tenho, né, dinheiro sobrando, não, nada disso. Mas eu falo assim, eu me considero uma pessoa muito grata a Deus por tudo que eu tenho, né, de tudo, enfim, né, das coisas que eu conquistei, dos amigos, de família, tal. Então, eu me sentia muito mal por isso, porque eu sentia isso. Eu falava assim, gente, eu sou ingrata, por que eu tô isso, né? Mas isso foi no começo. Comecei a fazer o tratamento, tal, então eu ainda não estava, né? Porque a gente vai chegar aí ainda, mas assim, demora um tempo para as coisas, né, darem uma estabilizada. Então eu estava num período muito difícil ainda. E aí foi muito ruim. Então eu falo o seguinte, é bacana a gente convidar as pessoas, a gente dar um incentivo, a gente chamar, né, um amigo, vamos, sei lá, vamos para o shopping, sair, vamos tentar fazer alguma coisa. Se a pessoa falar que não, ok, Uhum. né? Então fala a hora que você quiser, então, ou a semana que vem, a gente vê se você tá melhor. Não insistir, sabe? Não julgar, e aí não falar. Eu brinco com meu marido, com o Jean, que eu falo assim, que ele, às vezes, ele dá umas receitinhas, que eu chamo de receitinhas, que é aquela coisa assim, mas você tem que fazer isso. Mas você tem que sair, você tem que fazer atividade física, que são as receitinhas, né? Uhum. O mais importante, né, para as pessoas que querem ajudar é ouvir, porque a gente quer, às vezes, só expressar o que a gente está sentindo. A gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe que a gente precisa sair, a gente sabe que a gente precisa fazer atividade, que a gente precisa levantar da cama, mas é uma coisa, eu falo que é uma doença, entendeu? Então, a depressão ela tem que ser vista dessa forma mesmo, como uma doença. Então, não depende de você. Você quer fazer, mas o teu corpo não responde, Sim. né? Então, isso que é importante. Depois, outra coisa.
chorar fácil. Eu não sou uma pessoa chorona, nunca fui. Mas eu falo que assim, é um choro mais crônico mesmo, de você chorar sem motivo, e aquele choro, sabe, não é uma choradinha, é chorar mesmo, né? Uhum. Tem gente que às vezes já tem mais facilidade de chorar, né? Sim. Mas eu acho que assim, quando isso está acontecendo, né? Como que está vindo esse choro e de que forma que era um choro meio que, sabe, desesperador, assim, sabe? Então, de Sem soluçar. motivo. Na hora você não tinha um motivo, você não pensava em algo e chorava por aquilo. Às vezes não, né? E outra coisa, o Frederico, como eu falei, estava cego, né? Ele ficou cego. E aí eu ia passear com ele na rua, então às vezes de ver, no começo ele batia nas coisas, tá? E eu chorava na rua. Então, assim, né? Para quem nunca chora, quase, né? E aí você chora na rua. Então, alguma coisa de errado estava acontecendo. Uma coisa não está certa aqui. Daí você já começa a ficar meio esperto, né? Convívio social. Então, é outra coisa muito importante, porque assim, você começa a se isolar. Então, né, eu não queria ir para academia, então eu respondia as pessoas que às vezes me mandavam mensagem e tal, mas sabe, aquela conversinha tipo assim, tudo bem, tentando despachar logo, tá? Porque, né, não queria muito contato. Aí você acaba se isolando mais, eu ficava mais no quarto, dormia muito mais, e eu lembro que teve um dia que foi algo que também me chamou muita atenção, assim, eu dormi o domingo o dia inteiro. Eu fui dormir no sábado, já era cedo, que eu não durmo muito cedo, mas era cedo. E aí eu dormi o domingo o dia inteiro. Eu não levantei para almoçar, não levantei para nada. Saí no banheiro e quando eu estava muito apertada ainda, sabe? Mas assim, e aí você vai vendo, você fala, peraí, isso aí não está muito normal, E né? o Jean, como reagia a isso que ele te falava? Além das Então, receitinhas. é muito difícil. Eu falo que assim, o Jean foi uma pessoa assim, muito especial nesse período, né? Todo, né? Minha vida, na verdade, né? Faz 17 anos que a gente está casado. É um casal lindo, E, gente. Poucos demais. é, ah, Lindíssimo. mas eu falo assim, ele me respeitou muito e ele foi muito companheiro, porque eu vejo assim, é muito difícil você conviver com uma pessoa com depressão, sabe? Uhum. Porque você sem saber o que fazer. Porque você quer ajudar, mas ao mesmo tempo é difícil. Então, às vezes, ele me perguntava, né, o que eu posso fazer para te ajudar, tal. E aí eu falava, me deixa, né? Deixa eu vivenciar isso, deixa eu ver o que está acontecendo, né? E aí foi mais nesse sentido. Então, ele me respeitou muito, me ouvia, mas é o que eu disse, é muito difícil, né, independente, né, para o homem ou para a mulher, Sim. conviver com alguém com depressão. Eu acho que é muito difícil. Outra coisa, daí a falta de ânimo, então não tinha ânimo para nada, Uhum. mas eu falo ao mesmo tempo assim, o Frederico ele me ajudou muito, porque ele tinha a rotina dele de remédios, de insulina, tudo, então tinha horário. Aí o que acontecia? Eu só não fiquei na cama de chegar no nível de não levantar, de ficar o dia inteiro na cama, porque eu tinha que fazer a rotina do Frederico, que eu chamava de rotina, né? Que eram vários remédios, insulina e tal, e comida, e ele sempre foi muito Uhum. comilão. E dava um horário ali, 7 e pouco da manhã, ele já estava Uhum. andando ali para dar comidinha para ele. Claro. Então, e depois que você levanta, que o dia começa a acontecer, as coisas vão acontecendo. Eu acho que o mais Uhum. difícil é você cama, porque você está ali deitado, você não tem ânimo, você não tem vontade, você não tem, tipo, você não tem motivo, né? Mas aí, graças a Deus, eu tinha o Frederico, que era o Tinha um meu motivo, motivo. estava a cuidar dele, porque ele dependia de mim. Uhum. Aí vem também outro fator muito importante, que é a baixa autoestima, né? Então, você deixa de se cuidar. Então, eu sempre fiz maquiagem, até porque eu tenho melasma, né? Então, assim, eu sempre tô de base, né? E aí, assim, eu parei, né, de me cuidar, já tinha tido um pouco de ganho de peso, então você já se olha diferente, e aí você deixa de se cuidar.
Então, é algo também que você já começa a perceber, né? Então, tipo, tem alguma coisa errada, não estou me cuidando, eu sempre me cuidava. Eu não tinha vontade de ir no salão, cuidar do cabelo, não tinha vontade de me maquiar, enfim, de nada. Isso aqui era rotineiro. Mas isso foi antes de você buscar ajuda, né? Isso foi antes. foi antes. Esses são os sintomas que eu tive, né? Que foram acontecendo. E aí a ajuda foi quando o Frederico ficou cego, né? Mas eu já vinha com esses sintomas, eu já vinha desenvolvendo sintomas, mas é o que eu falei. Vem aquela questão, né, do pré-julgamento, né? Não, eu não preciso, eu dou conta sozinha, né? Mas não é bem assim. E aí, um fator também, né? Tem muita gente que às vezes emagrece demais, que perde a fome, né? Ou o excesso, né? Que eu, na verdade, porque o que acontece? Você tem um vazio, né? Muito grande, você tem ali um problema e você tem que preencher de alguma forma. E eu acabei preenchendo com comida, né? Mas não é comida, é comida porcaria. Eu comia doce. Falo que eu tenho um paladar muito infantil, então era doce, em excesso. Então, assim, e aí eu acabei desenvolvendo essa compulsão alimentar, que é você comer em excesso mesmo, você consegue perceber isso, porque você come, sei lá, por exemplo, você pega um pacote de bolacha, você come um pacote de bolacha, aí você fala, não foi suficiente, porque você nem vê você comer, é uma atrás da outra, né? Uma caixa de bis, e aí você fala, não é suficiente, deixa eu comer mais alguma coisa, e aí você tá, às vezes, tipo assim, já tava cheia, não tava descendo mais e eu querendo comer. Por quê? Porque não é uma fome, não é a fome física, é uma fome emocional, né? E aí depois vem a culpa. Em seguida já vem a culpa. Aí você fala, putz, mas por que eu fiz isso? Né? Já tô ganhando peso, mas não tem, mas é uma coisa que também você não tem controle. Então, é um sintoma também que eu acho que chama muita atenção. Sono ou insônia, então eu tinha variações. Às vezes eu tinha, né, vontade de dormir muito, como aconteceu que eu falei que eu dormi um domingo o dia inteiro, ou eu tinha muita insônia. Então eu dormia, na hora de dormir, ok, deitava, dormia bonitinho, mas eu acordava de madrugada. E aí eu não conseguia dormir mais. E aí eu tinha muitos episódios de insônia. Então, eu falo que, na verdade, o sono, ele é um medidor, né, de várias coisas, né? A gente tem que dormir bem. O ideal é dormir bem, né? Se alguma coisa está errada, né? Baixa memória. Eu esquecia muito das coisas. Às vezes eu estava conversando, não sei o que, daqui a pouco eu falava, o que eu falei mesmo? Sabe? Umas coisas, esquecia muito, né, das coisas. E dores eu tinha dor no corpo, às vezes. Isso eu acho que é muito... eu não tive... Falo que eu nunca tive crise de ansiedade. Sim. Eu acho que foi muito bom e acho que, sei lá, eu tenho a impressão que é pior do que depressão ter crise de ansiedade. Eu tenho essa impressão, não sei se eu estou errada, porque você já teve, né, Aninha? E dá um tá morrendo, né? Que você tá tendo um infarto, que você tá tendo... Falta de ar, dor, coração palpitando, parece que vai sair pela boca. Eu não tive, né? Eu não tive crise de ansiedade, não tive. Mas eu tinha, às vezes, acordava com dor no corpo, tipo assim, sem motivo, né? Mas eu acho que o que define muito a depressão... Então, assim, foram esses os sintomas, né? Que eu tive, no geral. E aí, eu tava sentindo isso... E junto com isso aconteceu a situação do Frederico ficar cego, e aí junto com todos esses sintomas, e eu chorando sem parar, tal, eu falei, não, preciso de ajuda, não dá, não consigo, não dou conta, né? E eu acho que depressão, ela tem um sinônimo muito, eu acho que dá para definir muito, eu acho que é esgotamento, sabe? Eu acho que depressão tem muito esgotamento, você está esgotado, né? E eu estava me sentindo muito assim, e aí eu procurei ajuda. Procurei primeiro uma médica, que era uma amiga, inclusive, que ela é ginecologista, mas ela é uma amiga muito querida, ela me atendeu até na loja, e ela já passou por depressão e tal, aí eu mandei um WhatsApp para ela de manhã, aí falei para ela, falei, olha, eu tô me sentindo mal, né, eu acho que, eu ainda falei assim, eu acho que eu tô com sintomas de depressão.
E aí ela falou, olha, eu tô num plantão, né, que ela tinha virado à noite e tal. A hora que eu for embora, eu passo na loja. A hora que eu sair do meu plantão, você vai estar lá? Beleza. E aí ela passou, aí eu comentei com ela, ela falou assim, olha, aparentemente, né, pelo seu relato, né, pode ser que seja assim, mas passa num psiquiatra, e aí ela me deu um remédio, ela me receitou, que foi até o remédio que eu fui tomando durante o tratamento inteiro, mas ela me deu uma dosagem bem baixinha, ela falou, começa a tomar até você, é, até você conseguir agendar o psiquiatra e tal, porque o que acontece? Sobre os remédios, é importante frisar o seguinte, você começa a tomar, ele demora de 3 a 4 semanas para ele fazer o efeito do remédio, que é você se sentir melhor, tal. Mas você já começa a sentir sinais, que aí muita gente para de tomar. Às vezes fala, ah, não, mas eu não estou melhorando, tal, mas ele demora para fazer efeito. E aí, nesse falo também, ela já me deu uma guia para procurar uma psicóloga, né, um psicólogo, enfim. Aí eu já consegui a psicóloga e comecei até a terapia, a psicoterapia, na verdade. É que eu falo terapia que é mais rápido, mas é psicoterapia, né? Comecei antes do psiquiatra, até foi algumas semaninhas antes. Aí comecei, e aí no começo foi muito estranho, porque eu nunca tinha feito, né? E aí você pega e aí você vai, né, com aquela cabeça de que, isso daí não dá certo, não sei o quê. Então no começo Estou foi bem contando a minha história para engraçado. uma pessoa que nem me conhece. E aí assim, e aí tudo você quer meio que tipo, será, né, que ela tá falando? Será que tem a ver? E tem uma coisa que é muito importante também, né? A minha psicóloga, tanto que eu comecei o tratamento com ela e continuo até hoje. Eu gosto muito do trabalho dela, da forma que ela conduz. E uma coisa que eu tinha, esse preconceito, né, que é assim, o psicólogo vai ficar conselho. E não é por aí, na verdade, ele vai te ajudar a você se entender, você vai encontrar suas respostas, né? Ele faz, quer dizer, ele estuda para isso, né? Ele faz curso, ele faz faculdade, faz pós, né? Então, e ele tem todo um preparo para que isso aconteça. Então, ele vai te direcionando nas suas questões, nas perguntas. Então, isso é muito importante. Então, no começo eu fiquei meio assim e tal, mas aí depois eu comecei já a sentir os resultados. E aí foi muito bacana. E aí consegui, fiz a consulta com o psiquiatra, né? E aí o psiquiatra que ele vai dar esse diagnóstico clínico, né? Então, ele vai, né, fazer através de um diagnóstico clínico, que tem, né, como fazer isso e tal. E aí ele diagnosticou, sim, eu estava com depressão. Agora até vou falar uma coisinha rápida, né, não vou falar agora não, vou deixar para depois. Mas assim, eu estava, então sim. E ele aumentou a dosagem desse medicamento, né? Ele falou, não, esse medicamento, eu não vou falar nomes de remédios, que eu acho que não é bacana, tal. Ele entrou com ele aumentou a dosagem desse medicamento, e aí a gente, né, continuou, e aí tem os retornos para a gente ir analisando como que tá, né, conforme for. Aí a gente aumentou a dosagem, incluiu outro remédio para potencializar, porque eu tive uns picos aí meio complicadinhos, eu tive umas fases bem difíceis aí. Mas o tratamento, o ajuste, isso, né? Mas o importante que eu falo assim, o tratamento da depressão, a gente tem que tratar causa e consequência. Então, a causa, você vai tratar com um psicólogo, né? Para descobrir por que você, né? O que causou isso? Porque existem causas, né? Como eu falei anteriormente, né? Eu citei algumas coisas que aconteceram comigo, muita coisa para trás. Cada um age de uma forma diferente, cada um sente, né? Cada um tem o seu gatilho. É isso. Sim. E o psiquiatra, ele vai tratar as consequências, que são esses efeitos que ele entra com o medicamento, né? Sim. Só que não trabalha as duas coisas, se você trata só consequências, você vai tomar remédio o resto da vida. Sim. Se você começa só com a terapia e você está num momento muito, muito crítico da depressão, você não vai conseguir, porque você precisa do remédio para ele te estabilizar, para você conseguir ter um raciocínio lógico, digamos assim. Porque no primeiro momento, né, quando eu comecei a tratar, que eu procurei ajuda, eu estava no estado crítico, que eu não conseguia analisar as coisas, pensar, sabe? Não funcionava. Então, o remédio é importante
nesse sentido. Sim. E Vi, me conta uma coisa, quanto tempo durou o seu tratamento, né? E como você está agora? Você já parou o tratamento? Você ainda está tomando remédio? O que você nos conta? Então, o meu tratamento, deixa eu pensar aqui, que eu sou péssima para conta, ó a memória. Mas eu comecei, então, aí em junho de 2018, né, que foi quando eu comecei e tal, e eu parei de tomar remédio esse ano, começo do ano, que eu fiz o desmame. Então, mas continuo com a terapia, com a psicoterapia, né? E então foi um período até rápido, um ano e pouco, né? Entre 19 e 20, um ano e meio, não chegou a 2 anos. Foi um tratamento rápido, e eu não tomo mais remédio nenhum. Mas é muito importante dizer que eu fiz o desmame direitinho, tá? Então, tem uma forma, o médico vai indicar, tanto, né? Os remédios quanto para você depois fazer o desmame, é importante fazer de forma, né, com acompanhamento, para que seja tudo bonitinho e que você fique bem. Porque se a gente cortar, né, decidir hoje eu não tomo mais remédio sem a ajuda médica, os sintomas passam até a ficarem bem piores, né, do que Tá ruim mesmo. anteriormente. Eu fiz isso uma vez, logo no começo do tratamento, até por falta de informação, porque eu tinha dado uma consulta, e aí era a cada 2 meses que ele dava receita e tal, e tipo, não sei o que aconteceu que não deu para eu ir. E aí eu marquei, tipo, eu consegui depois de uns 15 dias. E aí eu fiquei sem remédio nesse período. Só que eu deveria ter receita, ter ido buscar pelo menos a receita. Mas eu não sabia. Horrível. Piorei. Exatamente isso. Eu fiquei pior do que eu estava antes. Sim. Então, fica a dica para as pessoas, façam o desmame direitinho, né? Que o médico vai te passar a quantidade de remédio que você tem que ir diminuindo diariamente, até chegar o dia. Daí você passa a tomar um dia sim, dia não também, não é assim? Até Sim. depois ficar sem tomar. Desmame eu fiz de 2 medicamentos que eu tomava. Foram diferentes, né? O último que eu fiz, eu até tomei, eu passei por um líquido, que cada gota é ml. Então, eu tomava 20 ml, se eu não me engano, era a dosagem normal, 20, 30 ml, e aí eu fui reduzindo, ia reduzindo por dias, tal, até que eu uns dias tomando uma gota, que era 1 ml, né? Mas por quê? É porque o teu corpo, na verdade, né, como eu falei, a gente tem que entender que é uma doença, então a gente tem uma resposta do corpo. Então, ele pede, né, o medicamento, por isso você faz o desmame, né? Então, tem que ser feito consciente e com acompanhamento. Até o corpo se acostumar, né? Que não precisa daquela droga para que ele funcione normalmente, né? Mesmo, exatamente. Nervoso. E hoje, como você está? Pós-depressão? Olha, eu posso dizer assim que eu estou muito bem, né? Eu tive aí em junho, finalzinho de junho, né? Dia 28, a gente perdeu o Frederico, então foi um momento muito difícil para mim, né? Muito, muito difícil. Ele estava com 15 aninhos, né? E eu falo que eu superei, eu consegui. Lógico que foi muito difícil, eu passei uma fase trash também, viu? Não foi fácil. Mas eu consegui superar sem, não voltei a tomar remédio, né? Então eu consegui ressignificar isso, tudo que aconteceu, passar por esse processo de luto, que também foi fácil e tal, que daí é um outro assunto, né? Eu falo, para um outro vídeo e tal, falar sobre isso, que eu acho que é importante. Você já está fazendo psicoterapia, né? Já te ajudou bastante a lidar com essas emoções nesse momento, né? Sim. Mas nessa minha perda, né, do Frederico, eu fiz uma consulta também com uma psicóloga que ela é especializada em luto com perda de pet, que é a tratativa diferente, que foi muito importante para mim também, né? Só fazendo essa observação. Mas o que aconteceu? Mas eu já tinha, durante o meu tratamento, né, com a psicóloga, né, com a psicoterapia, eu fui desenvolvendo esse autoconhecimento, que é o que eu falei, que ele é essencial, ele é muito importante.
Então, você vai se observando, né? Então, eu passei por um momento de luto que foi muito difícil. Então, eu tive dias que eu não queria levantar. Eu tive dias que aí eu voltei com alguns sintomas lá atrás da depressão. Só que aí fica aquela coisa. Só que aí eu conseguia me observar melhor, né? Então, eu falava assim, peraí, é um dia que está acontecendo isso, 2 dias, né? Tô triste, porque é normal, eu tive, né? Sim, a tristeza Eu é tinha um. normal mesmo, né? É uma defesa do nosso corpo, e é normal a gente sentir tristeza por luto, por algum acontecimento, né? Esse luto demora um tempo mais curto, né? E não tão prolongado quanto o da depressão. Sim, e aí é muito importante a gente observar, mas então o autoconhecimento, ele me trouxe esse modo de olhar diferente, né? Então, você enxerga, é como se você conseguisse olhar de fora da caixinha, sabe? Então, e eu costumo dizer assim, imagina que você tem, seus sentimentos estão todos bagunçados, né? E aí quando você começa a se autoconhecer, você vai colocando tudo dentro das suas caixinhas, né? Então, fica mais fácil, né, de você identificar as coisas, de você saber que existe, daí você não tem aquele desespero também, nossa, eu tô triste, chorei uma semana. Imagina, na primeira semana, sei lá, nos primeiros 15 dias, eu acho, eu chorava todos os dias. E não é porque eu estava regredindo, é porque eu estava passando por um momento de luto, né? É algo da sua rotina que parou de acontecer e você estava acostumada, né? Uma presença, o pet, a saudade, vivências, recordações, acaba sendo normal, né? Essa dor, é do E, luto mesmo, né? O que não isso, pode é mas o excesso disso e a vir ficar a longo prazo, né? sim, mas o que que acontece? Às vezes, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente às vezes já surta, né? Fala, não, não, tá tudo errado e tal, né? Mas não é, você para e você observa o seu sentimento. Eu acho que isso é uma coisa que tem feito muito bem para mim, sabe? É por isso que eu acho que eu me sinto tão bem. Em várias situações, às vezes em vários sentimentos, por exemplo, raiva, tô estressada com alguma coisa. Então, às vezes eu paro e eu observo aquele sentimento. Por que daquela raiva toda? Tem motivo, né? Então, às vezes, a gente aprende a ver dessa forma, né? Enxergar de outra forma as coisas. Sim. E Vivi, o que você deixa de dicas para as pessoas que estão enfrentando esse momento de depressão? Tem várias dicas que eu acho que são importantes, que algumas eu pratiquei, comecei durante esse processo, né? E continuo praticando, né? Outras eu aprendi depois e servem para a vida, né? Eu acho que uma coisa muito importante, por exemplo, é postura. A gente tem até eu aqui, ó, vamos corrigir a postura, né? Essa postura, né, do ombro mais levantado, acho que ela te dá mais empoderamento, ela te dá mais confiança, ela traz uma imagem de autoestima, tal. Quando a gente está depressivo, a gente fica assim, né? Então, a gente, muito ombro recolhido, cabeça baixa. Então, é que, na verdade, eu tenho um problema de postura mesmo, né? Eu até já fiz RPG, né? Eu tenho até que retomar. Eu tenho um problema de postura, mas vira e mexe eu estou tentando corrigir isso, e nos momentos que eu, às vezes, não estou muito bem, que às vezes é normal, a gente, ninguém está bem o tempo inteiro, ninguém, né? Não tem como você tá. Mas às vezes quando eu fico mais ou menos, tá? Às vezes eu olho no espelho, né? Então eu vou na frente do espelho. Uma coisa que eu acho muito bacana, que eu adoro Grey's Anatomy, né? Série, e eu adoro, né? Que é às vezes a postura do super-homem, né? Que é você fazer aquela postura na mão com a mão na cintura, e tal. E aí você ergue os ombros, você inclina o queixo, e aí você dá um sorrisão, sem motivo, às vezes na frente do espelho. Isso parece uma coisa bem, né, simples, mas dá um resultado assim, você se sente melhor. É muito legal. Quem quiser fazer, testa aí que ó, vocês vão ver. É uma coisa bacana. Postura, você sorri. Às vezes, tem momentos que você não consegue sorrir. Eu acho que isso é importante, né? Acho que de todas as coisas que eu vou falar
aqui tem coisas que existem os momentos para acontecer. Não, você não vai conseguir fazer, às vezes, tem hora que aquilo não dá para você. E ok, tudo bem, né? Mas sorrir é bacana. Quando a gente sorri, aí tem um monte de coisa, né? Acho que os psiquiatras, né? Quem estuda aí essa questão hormonal, Hormonal, tem um produz monte, não sei, eu só dopamina, serotonina, né, os hormônios da alegria, do prazer. sim. Então, às vezes assim, às vezes eu não tô legal, então eu só abro um sorriso. Eu falo assim, às vezes quem me vê fala assim, tá louca, né? Mas assim, eu acho que faz muito bem sorrir, né? Sozinha mesmo. Ah, você tá em casa, às vezes eu tô aqui na loja, não estou muito bem, abra um sorriso. A energia é diferente, né? Uhum. Uma coisa que é muito bom, tomar sol. Não estou falando de tomar sol lá, você ficar torrando no sol, né? Uhum. Mas o sol traz uma energia muito boa, né? Então, 2 minutinhos, 5 minutinhos, tomar sol. Quando a gente está com depressão, quando eu estava lá no período mais crítico, o que eu queria? Ficar no quarto fechado no escuro. Então, tanto que minha casa, o Gia ainda falava para mim, tudo escuro, as luzes apagadas, eu deixava tudo apagado. Eu não queria claridade, né? Mas você, às vezes eu saía na sacada, depois que eu fui melhorando, que eu conseguia fazer isso. Então, assim, só de você, às vezes, olhar para o sol, olhar para aquela imagem, né, do horizonte, do sol, isso faz muito bem. E tomar sol, sem contar que, na verdade, ativa lá a vitamina D, enfim, tem muitos outros benefícios. Mas eu acho que já te dá uma ajuda muito grande. Sol faz muito bem. Abraçar. Eu falo que é uma coisa tão... A gente agora, durante a pandemia, né? A gente não Sinto pôde fazer muita isso. falta, muita, muita. Eu era olá, Mas, adoro abraços quentinhos, mas nessa pandemia, gente. mas aí a gente abraça o marido, no teu caso, abraça o filho também. Sim, marido, filho. Abraçava minhas crianças, né? Abraçava o Frederico, abraçava a Júlia. Ajuda. Então, por quê? Porque o abraço, ele traz esse acolhimento, né? Então, você se sente acolhido. Quando não estou falando aquele abraço que, tipo, oi, tudo bem? Mas um abraço, de verdade, né? Ele traz acolhimento. Então, eu acho que é bom, faz bem, são coisas que são positivas. Uma coisa que é muito bacana, que eu falo, que eu não conseguia fazer, olhar nos olhos. Quando eu estava com depressão, então, né, postura, né, que você fica, tal, cabisbaixo, eu tinha Uhum. muita dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, porque como dizem, né, que os olhos são o espelho da alma, né? Então, assim, não sei, talvez por medo da pessoa enxergar o que eu estava sentindo, eu não sei explicar, mas eu não conseguia ter esse contato visual de olhar no olho. Uma coisa que eu Uhum. faço muito, eu gosto de conversar olhando no olho da pessoa, né? Mas eu Uhum. não, mas depois que eu comecei a fazer isso, me trouxe um bem-estar maior também. Uhum. Outra coisa que eu acho que é bacana, a forma que você se expressa, né? Se expressar de uma maneira mais positiva, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, passando por, né, eu acho que quanto mais você reforça coisas negativas, né, eu acho que até você pode falar melhor, você entende mais disso do que eu, mas assim, tem toda uma questão de energia, né, por trás, e aí assim, quanto mais você reforça coisas negativas, mais aquilo retorna. Eu costumo dizer assim, você colhe o que você planta, né? Isso é muito presente na minha vida. Então, sabe, eu sei que eu não estou bem, mas às vezes as pessoas me perguntavam e eu falava assim, não, eu estou melhorando. Então, eu não falava que eu estou mal, Sim. né? Não, eu nunca falei isso. Então, eu falava, não, estou melhor, estou me sentindo melhor. E isso me fazia sentir um pouco melhor, porque se eu falasse assim, não, eu estou mal, eu estou péssima, essa energia já vai me trazer, né? Tanto que uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, eu sempre dizia que eu estava com depressão, né? Tipo, eu estou com depressão, eu não tenho depressão, né? Eu nunca falava assim, eu tenho depressão. Então, pode até ser que alguma vez eu falei, pode, mas assim, a partir do Ter momento que eu comecei consciência. a tá mais isso, né? O poder dessa fala, eu parei. Então, assim, eu estava com depressão, eu tive depressão, eu não estou, né? Não faz parte de mim. Então, isso é muito importante, que eu acho que é essa questão energética, né, Aninha? Sim, tem sim. O reclamar, né? O reclamar
reclamar, falar, o repetir. Então, quando estamos reclamando, estamos repetindo aquela ação. Então, e o universo ele não entende o que é positivo, o que é negativo. Então, quando a gente fala, ai, eu já estou cansada, ai, tenho que fazer isso, o universo vai te trazer mais daquilo, porque ele está entendendo que você está querendo mais daquilo. Então, a gente tem que sempre medir mesmo as palavras, né, do que a gente vai falar, usar sempre o positivo, porque ele vai reverberando de outra forma e parar de ficar, né, reclamando, porque ele vai trazer mais daquilo. Então, sempre aceita, né, troque as formas de dizer, que nem, por exemplo, quando a gente fala, não tenho dinheiro, né? As pessoas ficam reclamando, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. O que acontece? O universo, ele entende que você quer ficar mais sem o dinheiro, porque ele não entende a palavra não, né? O que é positivo, o que é negativo. Então, a gente tem que usar mais a frase para o lado positivo. Então, hoje eu estou sem o dinheiro. A gente usa muito também da presença eu sou, né? Não é eu sou uma pessoa depressiva. Hoje eu estou depressiva. Eu estou em processo de tratamento e depois eu vou melhorar, vou me curar e não terei mais. Né? E não ficar, né? Quando a gente fala eu sou, a gente afirma muito, que nem eu sou a Ana, então eu sou a Ana porque é meu nome, né? Minha personalidade, mas não que eu estou Ana, eu sou Ana. Mas quando eu falo que eu estou doente, né? Eu sou doente, eu não sou doente, eu estou doente. Eu posso me curar, me tratar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, na diferença dos dois verbos sou e estou, que fazem muita diferença nas afirmações, porque a gente reverbera e a gente acaba atraindo isso para a nossa vida, né? Porque o universo ele não entende essa polaridade. Então, quanto mais a gente fala e reclama usando as palavras negativas, a gente atrai mais o negativo para a nossa vida. Então, é sempre, né, orar e vigiar, e prestar atenção no que a gente fala, né, e vigiar também as nossas atitudes, para que a gente tenha uma boa jornada aqui na nossa vivência na Terra. Né, Vivi? Tem mais alguma dica? Tem, eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né? Como eu falei, todo mundo tem os momentos difíceis, todo mundo tem problemas, né? Ninguém tá livre. Mas eu acho que existe uma questão que faz muita diferença, que fez para mim, que é como enxergar os problemas, né? Você pode enxergar eles como dificuldades ou como desafios. E eu gosto muito de dizer assim, que conquista vem com desafio. Então, quando você enxerga um problema como um desafio, você fala, eu acho que te dá até mais estímulo, né? Para você superar, para você correr atrás, você consegue colocar objetivos. E quando você trata como dificuldade, você já, né, dá aquela tipo, eu acho que o obstáculo é muito grande, o degrau está muito alto para eu subir, não tô alcançando. Então, eu acho que é exatamente isso, é como você enxerga, é como você fala, como você se expressa, né? Então, eu gosto muito disso, de diferenciar. Então, para mim, problema não é dificuldade, para mim, problema é desafio. Faz muita diferença. Aí, uma coisa que você fala muito, né, e que é muito importante, é a questão da gratidão. Então, eu acho que lógico, existe um momento, né, quando você está, como eu falei, num estado lá crítico, quando eu não queria levantar da cama, é muito difícil você ser grato, de verdade, né? Por mais que, por isso que aconteceu comigo, de ficar triste, quando a minha amiga na academia falou, né, nossa, mas você tem tudo, porque você realmente não consegue expressar essa gratidão, porque você tem uma doença naquele momento, né? Você está passando por uma doença. Enfim, que te priva dessas sensações, dessas emoções. Mas a gratidão, ela faz uma diferença tão grande, mas tão grande, que não, eu acho que não dá para mensurar, né? Você sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mais tecnicamente, até, digamos assim, e eu posso dizer com a minha experiência. Então, eu tenho um diário da gratidão, eu tenho um potinho da gratidão que eu fazia, que eu até já ganhei um potinho da gratidão, Davi. Eu tenho potinho, eu tenho diário da gratidão,
Às vezes não dá para escrever, mas eu pratico. Eu acho que, eu acho que isso começa a ser uma coisa espontânea. Então, assim, eu não paro, eu não faço isso. Às vezes tem pessoas que acham necessário, sei lá, no fim do dia, né? Às vezes antes de dormir ou no começo do dia. Eu não tenho um momento, tá? Mas assim, eu acho que eu olho ao redor, né? Então, eu tenho um sentimento de gratidão, sabe? Não só de expressar, tipo, eu sou grata por isso, por aquilo. Não só isso, mas é um sentimento, é uma energia de gratidão que flui, né? De você ver, de você ter pessoas, né? Por exemplo, de hoje estar fazendo esse conteúdo com você. Então, eu acho que assim, sabe? Gratidão, né? Às vezes passar essa experiência para outras pessoas, poder ajudar, e aí de tudo que você pensa, né? Você ter água, né? Eu fazia corrida, por exemplo, né? E aí eu lembro que numa corrida que eu fui fazer de 21 quilômetros, a gente ficou um período que não tinha água, um ponto. Gente, o que era aquilo? Eu nunca senti tanta falta de água na minha vida. E aí, assim, você fala assim, então, sempre que você tem água para tomar, gente, sou grata, né? Tantas outras coisas, né, que acontecem. E até situações, às vezes, difíceis, como eu falei. Eu passei por uma depressão, foi difícil, foi muito doloroso, foi triste e tal. Mas eu tenho uma gratidão muito grande. Teve Por um quê? Porque eu... aprendizado, né, Vi? Te fortaleceu. Então, sim. E a gratidão muda a vida, né, Aninha? Muda, Sim, né? muda muito. E é o sentir, não é o falar da boca para fora, eu sou grata. Não, é de sentimento, tem que vir de dentro, vem do coração. É muito legal fazer o exercício da gratidão, né? E a gente começa pelo básico. Tem pessoas que falam, escrevam no final do dia, no caderninho, 10 motivos que você foi grato naquele dia. Se você parar para pensar, tem muito mais que 10, né? Mas se tá difícil para você naquele momento para escrever, porque quando a gente escreve, a gente visualiza, a gente traz a energia, né, para fora. Então, coloca 2, um motivo que seja daquele dia, né, que foi o que trouxe mais importância para você naquele dia. Mas esse exercício da gratidão é muito importante. A gente passa a perceber que pequenas coisas são importantes para o nosso dia a dia, para a gente seguir e levar, né, essa palavra também para as pessoas, transmitir essa gratidão para as pessoas. E mesmo no caso de depressão, às vezes a pessoa está ali se sentindo, ela tem esse peso, né, de sentir, eu estou atrapalhando o outro. Então, mostrar para a pessoa que ela é importante na sua vida, né, o quanto você é grata em tê-la na sua vida, em ajudá-la. Então, a gratidão é fundamental, a gente. E não ser a palavra obrigada, né? Que obrigada vem de obrigação. É a gratidão, Sim. ser grato, né? De agradecer, sempre agradecer, né? Pelas coisas boas e também as coisas ruins, elas trazem uma aprendizagem, né? A gente aprende com aquilo. Então, agradecer pela dificuldade. Eu não vou agradecer pela doença que eu tenho? Não é agradecer pela doença, mas pelo aprendizado que você teve com ela, o quanto ela te deixou forte, o quanto você, às vezes, traz pessoas, né? Aproxima pessoas. Eu falo assim que eu sou também, com relação à terapia, uma pessoa antes e depois de quando meu filho teve pneumonia. Né? E eu sou grata à pneumonia do meu filho? Não, mas eu sou grata às oportunidades que eu tive que eu aprendi com aquela situação. Então, é isso que é importante, é o ser grato mesmo. Mas justamente isso, porque uma vez eu até fui questionada sobre isso, né? Uma pessoa me falou assim, mas é que, tipo, então você teve uma depressão leve, né? E por isso que você fala que você é grata. Não, eu não. Primeiro que eu não tive uma depressão leve, eu não tive. Eu cheguei a um momento que eu não tinha vontade de viver. Eu nunca pensei em suicídio, tá? Em tirar minha vida, tal. Eu não cheguei nesse ponto, mas foi perto, foi próximo. Tanto que, na verdade, foi quando meu médico entrou com outro medicamento, que ele é bem específico para isso mesmo, né? Então, assim, meu quadro não era leve, mas é bem isso que você falou. Não é ser grato pela pneumonia do filho ou pela minha depressão, mas é o aprendizado que você
depois, né? É o que você se tornou, o que você teve de conhecimento depois disso. Eu acho que isso que é válido. E você falou, é muito importante, como eu te digo, como eu falei, você também falou, às vezes no começo é difícil para a gente começar a praticar gratidão. Então, eu acho que é muito importante, às vezes, né, fazer esse exercício mesmo, de escrever, né? Quando eu escrevo, é que às vezes não dá tempo, né? E eu consegui já ter esse hábito, né? Com o tempo a gente vai adquirindo também. Você, com certeza, você consegue também. Às vezes, não tem a necessidade de escrever. Você é grato todos os dias, em todos os momentos, tal. Mas eu acho que o escrever também é muito bacana, né? E para quem vai começar, eu acho que é essencial. Eu comecei escrevendo. E Tanto que vira eu... prática. E a gente vai tornando isso prática do nosso dia a dia, e quando você vai ver, você já está lá, ai, gratidão, universo. Já está agradecendo e falando sozinha, que é o melhor. Nossa, gratidão. Como pode melhorar, universo? Gratidão. E assim a gente vai levando. Outra coisa, acho que tem muito a ver com você também, né? É a questão da respiração. Gente, respiração é tudo. Respiração é tudo. Principalmente nos momentos, né? Como eu falei, eu não passei por ansiedade, mas eu tinha, lógico, né? Eu não tive crises, mas a gente se sente ansioso. Nesse meu período de luto, então eu tive períodos assim de desespero mesmo. Então, assim, o que é uma respiração, né? Quando você está desesperado, quando você está num momento muito difícil, você tem uma respiração muito curta, né? E aí aquilo vai te deixando mais ansioso e pior, enfim. E aí você fazer a respiração, né? Que daí tem as técnicas, tal, que daí isso daí a Aninha explica muito melhor, te dá um alívio, né? Então, no momento de estresse, então, vira e mexe, eu tenho meus momentos de estresse também, então eu vou, às vezes paro um pouco, né? Eu acho que é importante isso, às vezes você sair daquele ambiente, né, do estresse. Então, por exemplo, estou em casa, estou com um problema na cozinha, vai para a sala um pouco, ou vai para a janela e olha lá para fora, sabe? Sai um pouquinho daquele ambiente que está te gerando um estresse, respira, né? E aí a coisa flui mais. Eu acho que faz muita diferença a respiração, né? Sim. Traz a gente para o estado de presença, né? A gente fica ali respirando, aí falta oxigenação, aí a gente já não consegue raciocinar direito o que a gente precisa fazer, como agir, como responder àquela situação, né? Então, o respirar é fundamental. Já deixei algumas técnicas aqui na minha página, vou trazer outras de respiração, que é muito importante. Eu falo também, técnicas de respiração, tem de 5, 10 minutos, mas 1 minuto que você faz já ajuda muito, é 1 minutinho. Exatamente. Você Exatamente. Eu inspira, já vi. respira. Você viu? Você fez? É muito bom. É relaxante, traz esse estado de presença, né? A gente fala bastante também em meditação, em mindfulness, que traz você para o aqui, para o agora. Então, é muito importante. Lógico, a pessoa no estado depressivo, ela não vai, né, vai estar ali naquele momento, não vai talvez ter a concentração de parar por muito tempo, mas o 1 minuto que a pessoa já toma essa decisão de respirar, inspirar, sentir. Eu falo muito em pegar objetos, você pega ali um objeto, sente o objeto, você já volta para esse estado de presença e já consegue ter mais clareza, né? Às vezes você está ali no meio de uma situação, você fala, meu Deus, que difícil, eu não estou conseguindo ver uma solução. Aí você para, respira 1 minuto, já vai oxigênio para o cérebro, já começa a ter outras ideias, outros pensamentos. Aí você fala, nossa, é fácil, eu consigo resolver, né? Então, respiração também ajuda bastante. E o que mais, Vi? Sim, você já me deu um gancho para outro aspecto o que é muito importante, assim, é o que você escuta, o que você vê, o que você lê, né? As pessoas ali que estão próximas, sabe? Quais as energias, porque eu acho que tem muito a ver com isso, que às vezes é você não estar presente. Por quê? Porque você está muito, às vezes, preso ao passado, a uma mágoa, a um ressentimento, ou você está muito lá no futuro pensando o que vai ser
porque eu tô sem emprego, ou porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, né? E aí, como que vai ser minha vida daqui a um ano? Eu não sei, né? Lógico, é muito importante a gente ter planejamentos, tal, né? Coisa é você fazer um planejamento futuro, né? O que você quer daqui 6 meses, para a semana que vem, daqui 10 anos, é muito importante, né? Mas não ficar preso àquele futuro que você não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã, na verdade. Então, ou você ficar remoendo aquelas coisas, né? As dores, mágoas do passado. Então, estar no momento presente, como você falou, eu acho que é muito importante. E aí ter muito cuidado. Como eu falei, no começo eu ouvia bastante, né? O YouTube me ajudou muito nesse sentido, porque eu procurava, ouvia depoimentos de pessoas, mas tem muito conteúdo bacana, mas tem muita coisa que não tem nada a ver. Mas assim, era bacana, às vezes, sabe, ter esse compartilhamento. Então, você ouvir sempre coisas positivas. Então, eu gosto muito assim, eu tenho aqui na loja, em casa, eu tenho ter frases, às vezes, positivas em vários lugares, né? Então, de vez em quando, você bate o olho, né? A minha caneca aqui, ó, ela vai ficar ao contrário, né? Mas tá, tudo vai ficar bem. Então, tá virado para mim. Então, sempre que eu vou beber, tudo vai ficar bem. Então, é uma coisa que às vezes tem uma hora que eu, às vezes, sei lá, tô meio atrapalhada, tá? Aí você olha, você fala, aí você respira, e você fala, realmente, tudo vai ficar bem. Tem uma outra frase que eu adoro, que foi até uma cliente, eu tinha uma frase de anjo que eu gostava e ela me mandou essa que eu amei, que é só não vê anjos aquele que não presta atenção nas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, né? Então, é uma frase que também, assim, às vezes eu penso nos amigos, né? Em tantas pessoas, eu olho essa frase e já me remete a coisas boas. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. Então, às vezes, sabe? Às vezes a pessoa já começa o dia com noticiário negativo, sabe? Com programas que só informação negativa, só não sei o quê. A gente teve, né? Perdas, né, de tantas pessoas na pandemia, e aí às vezes as pessoas ficam bombardeando, assim, notícias que às vezes não tem nada a ver, e aí é só sensacionalismo, ou para ganhar mídia, enfim. E só traz negatividade pra gente, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Traz negatividade, ansiedade. Meu avô é uma pessoa assim, ele assiste televisão, que se eu põe o pé na rua, ele já começa. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu falo, calma, respira, avô, também não é assim, porque fica muito preso à televisão e tem coisas que realmente acontecem, mas também tem outras que a gente não pode levar tão ao pé da letra, né? O que eles falam, a gente tem que buscar conhecimento, buscar as fontes e não ficar ligado. Aqui em casa, pelo menos, eu não assisto televisão. Só ligo a televisão para assistir desenho com meu filho ou para colocar no YouTube para ouvir música. Porque noticiários e até novela mesmo, eu acabo não assistindo muito. Porque acontece coisas que a gente acaba ficando preso, né? A gente atrai, sem querer, a gente acaba atraindo. A gente vê, nossa, olha o que está acontecendo com fulano. Aí depois você vai na rua e vê a mesma situação. Aí você traz para a sua realidade naquele dia aquelas situações. Então, sempre, né, perceber aquilo que você está assistindo, as informações, até mesmo notícia. Às vezes alguém, um amigo, um parente, vem trazer uma notícia e fala, não quero ouvir, porque você acaba traindo, pensando naquilo e não é legal, né? Sim, justamente, eu também. Nossa, faz nem sei quantos anos, acho que mais de 10 anos que eu não assisto novela, jamais, nunca mais assisti, né? Não estou julgando quem Não, assiste, tal. lógico que não é isso. Ou também não assisto, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas brigando por, né? Porque fulano não sei o quê. Então acho que você traz muito disso, né? Então acho que né, tem outras formas de viver sem essas, né, Até sem mesmo as redes sociais, né? A gente tem que ponderar e saber usar. Porque às vezes a gente acaba entrando em conversas alheias e a gente toma para si uma coisa e a gente acaba ficando com aquele sentimento de revolta, de angústia por ler alguma coisa que acontece com o outro. Lógico que a gente tem que ter, né, essa empatia,
mas a gente acaba trazendo muito para o nosso dia a dia coisas que não competem a nós, né? Então, sempre ficar de olho nessas informações. Porque a gente já tem as nossas demandas, né? A gente já tem a nossa vida, todas as nossas atividades, não dá para assumir, né, tudo. E eu já, outra coisa que ajuda muito, que eu já falei no começo, atividade física, né? Mas eu acho que dentro do momento que você consegue fazer, então não adianta ser algo forçado, né? Fui porque às vezes não é tão legal. Ter uma boa alimentação também ajuda e muito, né? E aí as coisas vão fluindo, né? E aí uma coisa vai completando. Você vai ver que, assim, tudo isso que eu falei, uma vai complementando a outra, né? E aí comigo foi exatamente isso, porque daí as coisas vão acontecendo, né? Como eu falei, fui tendo autoconhecimento, olhando diferente para as coisas, voltei a fazer atividade física, voltei a ter uma boa alimentação, fazer dieta. Então, eu lembro, eu falei, eu engordei 21, 22 quilos, mais ou menos. Eu já perdi 13, então vai me trazendo uma autoestima, né? Tá mais fácil fazer atividade física, porque imagina, eu tava carregando 13 quilos a mais, né? Então, e aí você começa a se enxergar de uma forma melhor, você começa a se ver melhor. Eu falei lá no começo também sobre o meu cabelo, né? Então, hoje foi uma opção, e aí é muito engraçado, né? Porque, na verdade, o que me machucou, o que me trouxe muita tristeza antes, que foi... Eu estava exatamente com esse corte, e exatamente com essa cor, né? E hoje eu resolvi fazer de novo, né? Mas hoje com outro olhar, né? Porque eu tenho cabelos brancos pontuais aqui na franja, então eu consigo retocar, e eu não tenho muito no meio. Então, hoje eu consigo ter isso, mas por uma escolha minha, né? E aí, futuramente, quando começar a ficar mais branquinho e tal, aí eu volto a fazer luzes e volto a ficar loira. Mas aí vem essa questão do seu poder de decisão, né? Então, foi uma decisão minha, fiz consciente, né? Mas enxergo que lá atrás também, né? Eu acho que foi tudo que aconteceu. Hoje eu tenho um olhar diferente também, eu acho que eu agiria totalmente diferente em várias situações, sabe? A Mas gente foi uma perde o experiência, controle, né, da situação no momento. totalmente. A gente não tem o controle, né? É um descontrole total. Tudo traz essa tristeza, né? Esse Sim, sentimento. exatamente. É como eu falei, a depressão ela traz esse esgotamento, né? Então é o esgotamento de tudo, de controle, de esperança, de motivação, de você tá esgotado. Eu acho que é essa a palavra mesmo. Sim. Então, Vivi, para a gente encerrar hoje a nossa conversa, o que você deixa de mensagem para as pessoas que estão passando, né, por esse momento de depressão? O que você indica para eles? Eu acho que é muito importante, Aninha, a gente se perceber, né? Então, como eu falei de alguns sintomas, né? Como eu disse, foram sintomas que eu, né, passei, que eu senti, existem outros, né? Então, eu acho que num primeiro momento, começou a sentir que às vezes não tá legal, procura ajuda, né, de profissionais qualificados, então procura um médico. Como eu fiz, né? Eu não fui direto num psiquiatra, mas aí depois tive a indicação do psiquiatra, procura um psicólogo, uma psicóloga. Eu acho que a base, como eu falei, está nisso, né? Psicólogo e psiquiatra, os dois trabalhando juntos. Então, a gente vai trabalhar causa e consequência. Então, a primeira coisa, sempre isso, sabe? Eu sei que é difícil, para mim também foi difícil pedir ajuda, sabe? A gente tem Aceitação, né? a gente tem essa resistência, sabe? Mas vale muito a pena. Então, procurem ajuda. E depois, como eu disse, né, que são essas duas bases, né? O psiquiatra e o psicólogo. E aí depois a gente tem várias terapias alternativas, né? Acupuntura, eu nunca fiz, mas dizem que é muito bom. Aí tem outras terapias holísticas, né, Aninha, que você faz. O reiki, eu já fiz e é assim, muito bom. Tem barras, né? Aí você me fala melhor. Temos o reiki, as barras de axis.
eles são ótimos para auxiliar no tratamento, né? Como você disse, a gente sempre precisa procurar ajuda médica, né, de um profissional da saúde específico, então psicólogo, psiquiatra, mas nós terapeutas a gente também tem esse olhar interior, né? Porque as terapias holísticas, o holístico é olhar para dentro e para fora. Então a gente consegue também tratar as causas, mas com um olhar diferente, né? E com o Reiki a gente promove o relaxamento, o equilíbrio dos chakras, então a gente faz com que a pessoa tenha essa vitalidade, essa vontade de ir atrás, de fazer. Lógico que também não é tudo numa primeira sessão, a gente também faz um tratamento, né? Quanto mais a gente faz, maiores benefícios a gente acaba tendo. Então, traz essa clareza, o estado de presença, né, que a gente falou anterior, o equilíbrio, clareza. E o Barras de Axis, ele faz aquilo que você falou, de colocar cada coisinha na sua caixinha, né, da organização mental. Então, é muito importante. Cromoterapia também ajuda bastante, né, as cores. Às vezes, até na própria roupa, a gente acaba colocando uma roupa diferente, a gente traz essa alegria, esse poder para o nosso dia a dia, né? A questão da postura, estar sempre com a postura ereta. Então, as terapias holísticas, elas têm, né, vários pontos que trazem bastante benefício no nosso dia a dia, não só com relação à depressão, né, com relação às outras doenças também, e a meditação, que a gente já falou também. Então, ajuda bastante, né, a concluir esse tratamento. Então, não é somente as terapias holísticas, a gente também precisa da parte medicamentosa, né? Muitas vezes precisa entrar com medicamento, né, dependendo da situação da depressão da pessoa, mas as terapias ajudam muito, né? A gente também tem essa parte de ouvir, e a gente, né, como se fosse um psicólogo, lógico, o psicólogo estudou para ser psicólogo, ele tem outras técnicas, mas a gente também consegue ter um outro olhar, uma outra dinâmica, né, em terapias holísticas, que ajudam bastante. E eu acho que é muito importante dizer, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Não é numa primeira sessão, né? Não é num primeiro momento. Então, tudo, eu costumo dizer assim, a gente não adoece, né? Do dia para a noite, né? Como eu falei, eu tive vários fatores aí, mas são que me causaram depressão, mas tudo que a gente, né? Por exemplo, eu desenvolvi diabetes, ou, por exemplo, né? Eu tive um aumento de peso, eu não engordei tudo isso em um mês, né? Então, assim, é um processo que vai acontecendo. E aí, às vezes, a gente quer a solução assim, né? Num passe de mágicas. Eu quero uma sessão e quero estar super bem. E às vezes não é assim. Então a gente tem que entender, né, que é um processo que vai acontecendo, né? E aí vai te trazendo autoconhecimento. Justamente isso mesmo que você falou. As terapias complementares, o trabalho que você faz, ele vai estar ali junto com o do psicólogo, né? Trazendo mais clareza, né? Como você disse, né? Colocando ali as coisas dentro nas suas devidas caixinhas, né? Eu já fiz cromoterapia, é muito bacana também. Bom, é relaxante. Mas sabe por quê, Vi? Porque a doença, quando ela vem, né, tipo a depressão, quando traz esse cansaço, esse esgotamento, ele traz no campo físico, né, já no nosso corpo. E a doença, ela não vem primeiro no corpo, ela começa de fora para dentro. Então, essa somatização de pensamentos, da emoção, do espiritual, não no sentido espírito de religião, mas assim da nossa alma, né? Do que a gente vem trazendo dessa carga mental mesmo, e daí vai trazendo para o corpo. Então, ela vai começando de fora do etérico, do mental, espiritual, e depois ela traz para o físico. Então, quando ela já vem para o físico, ela já vem forte. Então, se a gente começa, né, na terapia holística, tratando já o mental, o espiritual, a gente chega até a não ter, né, casos de depressão, porque a gente já tratou isso de fora. Então, quando já vem para o corpo físico, é porque o negócio já está ali gritando, já está mais intenso, né?
Então, por isso também a importância do holístico. Mas quando ela já está no físico, aí sim a gente precisa dessa ajuda médica para tratar o físico, o corpo, e junto com o holístico a gente vai tratando as outras áreas, né, os nossos outros corpos, né, que a gente não tem somente o nosso corpo físico. Tem o mental, né, o astral e muitos outros. Então, é essa visão do holístico. Né? E é muito bacana, é muito importante, né? Muito bacana a gente frisar. A gente falou que tem a questão de remédios e tal. Então, assim, não é todo mundo que vai ter que tomar remédio, não é o remédio que vai resolver. Então, por isso que é importante, né? Procurar ajuda, e aí cada caso é um caso, cada caso vai ter um período de tratamento. Então, como eu falei do meu período, que foi até um período curto, digamos assim, mas, assim, cada caso é um caso, né? Então, aí o médico vai estudar direitinho, né? O psicólogo vai estar estudando direitinho. Mas, como eu disse, esses tratamentos complementares, eles ajudam muito. Eles ajudam demais mesmo, né? A trazer essa leveza. Eu acho que que a gente está falando de leveza também, né? E te ajudar, na verdade, ter esse olhar, né, diferente, para o que você vê, para o que você consome, né, de informação, de tudo, né? E aí é o que eu falei, é um divisor de águas, né, Aninha? Eu acho que começa a se inteirar mais com essas terapias, tal, é um divisor de águas. Você enxerga o mundo de outra forma, com outro olhar, mais leve, eu diria. A gente falou de gratidão, né? Mas também tem o perdão também. O perdão também tem que ser bem trabalhado, porque quando a gente perdoa, a gente tira essa mágoa da gente, essa tristeza, né? Essa mágoa que também vai trazer a tristeza. Então, o perdão também é fundamental a gente trabalhar. A gente, nas terapias holísticas, a gente trabalha com Ho'oponopono, né? O perdão. Eu tenho aqui na minha canequinha o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então, a gente trazendo isso também para o nosso dia a dia, também traz essa leveza, né? Às vezes, a gente fala do Ho'oponopono, às vezes a pessoa pensa que tem que ficar lá entoando várias vezes, mas se você fizer uma vez, se você falar durante algum momento que você está ali, acontece um fato que te deixou fora do eixo, mais estressado, para, respira. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. No trânsito, o carro te fechou, em vez de você xingar, pensa positivo, fala, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Vai, segue essa vida. Que isso já traz um outro ânimo, uma outra visão para aquela situação, né? Que é muito importante a gente trazer a positividade e perdoar, né? Também tem duas observações que você fez aí que eu não é que é tanta coisa. Quando a gente fala sobre depressão, eu até me preocupo um pouco para não ficar extenso demais, porque é um assunto muito extenso, né? E aí eu fiz algumas observações, né, que eu achei mais pertinentes, tal, mas eu acabei esquecendo dessa questão do perdão, que eu acho que é muito importante, não só perdoar o outro, mas se perdoar. É muito importante e é algo assim libertador, né? Não quer dizer, mas isso eu acho que eu vou só dar uma pincelada, porque eu acho que é um tema bem. Entende muito assunto. A gente, a gente tem que entender que às vezes a gente fala assim, eu perdoei tal pessoa, mas eu não quero mais contato com ela, né? Ok, porque também não significa que às vezes assim, é uma pessoa, às vezes é uma situação, uma pessoa que te faz mal, entendeu? Então, você perdoou, você não tem mais aquela mágoa, mas você não precisa ter aquela pessoa mais ali perto de você, né? Que te tendo, né, coisas negativas, enfim. Não quer dizer que você não perdoou. Não, ok, você perdoou. Você só não precisa conviver com ela, porque ela não te traz, né, coisas boas. E às vezes as pessoas confundem isso, né? Falam assim, não, eu tenho que perdoar, mas eu tenho que continuar ali com a pessoa. Então quer dizer que se eu não continuei, eu não perdoei? Não, né? E se perdoar também, porque às vezes a gente se culpa de muita coisa, né? A gente carrega esse fardo muito pesado nas costas, né?
quando a gente perdeu agora o Frederico, a gente teve que fazer eutanásia. E eu fiquei com a culpa gigantesca, por mais que eu soubesse que era o procedimento, que era o que deveria ter sido feito mesmo, tal. Eu assim, me senti muito culpada, né? Então, mas para você ver, né? Eu já vinha, né? Tratando tudo, fazendo terapia, já estava num estado, né? Evolutivo, digamos assim, melhor, mas mesmo assim senti muita culpa, me senti muito mal. E eu só consegui, né, superar isso. E agora eu estou bem também em relação ao luto, né? Depois que eu me perdoei, porque eu senti essa culpa. Então, esse auto-perdão também, ele é extremamente importante. Sim. E a outra coisa que você falou, trânsito, né? É muito engraçado quando eu digo como você olha para as coisas. Porque, por exemplo, alguém, que nem meu carro, acho que estacionaram moto atrás, tá todo riscado o para-choque de trás, tá todo riscado. E aí você pode olhar, lógico, na hora você vai olhar, eu também não sou tão evoluída que eu vou olhar por estar arriscado meu para-choque, né? Não vou. Mas assim, então, lógico, você fica bravo um pouquinho, mas é o que eu te falo, é aquele momento. Aí você olha para aquele sentimento. Então, como que eu costumo fazer? Então, cheguei lá, tudo riscado. Olhei, raiva, né? Raiva, né? E aí, mas no mesmo momento, eu parei, observei aquele meu sentimento de raiva e falei, ok, tá arriscado porque eu tenho um carro, não é verdade? Então, Gratidão assim, que eu tenho um carro. carro, né? Então, assim, lógico, é fácil fazer isso? Não. Aí, às vezes, muita É um gente vai falar treino assim, diário. isso não existe, não existe. Como que você vai conseguir fazer isso? Mas, gente, é um treino diário, é um treino de você, né, observar o que tem por trás disso, né? Ok, ninguém fica feliz. Eu não fiquei feliz que meu carro está todo riscado. Não é só na frente, está todo riscado para outro lado, né? Que eu deixo na rua, né? Estacionado aqui. Então, mas eu tenho um veículo para eu vir trabalhar, para eu trazer minhas coisas. Então, ok, vai acontecer isso, né? Então, é a gente olhar por outro ângulo, né? Se olhar eu acho que é isso, outro ângulo. Você sair daquela negatividade de que, nossa, porque riscou meu carro, porque, ai, que eu não posso ter nada, né? Que aí você entra nessas afirmações negativas. Posso ter um carro, porque tá tudo riscado, né? Então, melhor não ter, né? Ou você entender que isso são coisas que fazem parte da vida, que vai acontecer isso, vai riscar, mas eu tenho, pelo menos eu tenho para riscar. Né? Com certeza. Então, Vi, gratidão, muito grata por você ter aceito o convite. Foi delicioso conversar com você, fluiu muito, foi muito legal. Então, gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão pela sua amizade. Até uma próxima, que acredito que tem outros assuntos também para a gente abordar aqui, que será muito legal ter você aqui novamente. Bom? Ai, mas eu que agradeço demais, agradeço muito mesmo pelo convite, né? Por tudo mesmo, pela nossa amizade, né? Por esse trabalho, né? Por esse trabalho que você está desenvolvendo, né? Agora. Sigam o canal da Aninha. Aí tem uns Depois você me conteúdos. passa que eu vou deixar nos comentários do seu canal também. O meu tá pequenininho, né? Mas é um canal muito bacana e eu acho que é uma ajuda para as pessoas, eu acho que é um comprometimento de vida, né? Eu acho que é um propósito de vida que faz toda a diferença. Então, eu sou muito grata, né, por estar aqui, por estar podendo, né, ter essa nossa conversa, poder passar né, um pouquinho da minha experiência aí, o que eu puder sempre ajudar, estou sempre à disposição. Foi muito bom também, fiquei muito feliz, muito gratidão mesmo. Obrigada. Um beijo, até uma próxima. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau, Eu tchau. também. Tchau, tchau. Gratidão por ter assistido o nosso bate-papo, né? Que foi muito gostoso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a depressão, né? Como lidar e como ajudar as pessoas, né? Sempre lembrando que é preciso procurar uma ajuda de um profissional da saúde. Fico por aqui. Um grande beijo. Curta esta página, compartilhe com os seus amigos. E não se esqueça, hein, que a energia é luz e que ela precisa circular. Até mais!